Oi, pessoal! Olha só, eu peguei esses brinquedinhos aqui para poder explicar sobre as pessoas do verbo para vocês. Essa aqui é a professora, eu, tá certo? Eu. Esse aqui é o Jorge. E esse aqui é o Léo, tudo bem? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Quando eu falo o seguinte, eu brinco no parque. Eu brinco no parque. Essa primeira frase aqui. Qual é o verbo dessa frase? O verbo da frase aqui, qual é a ação, né? Vai ser brinco. E vem de qual verbo? Qual é o nome desse verbo? É o verbo brincar. E qual é a pessoa do verbo? A pessoa do verbo é eu. Então, olha só, o verbo, ele sempre vai concordar com a pessoa. Então, se a pessoa do verbo é eu, e é só uma, não é? Então, a gente fala o quê? Que é singular. Então, eu brinco. Tá vendo que o verbo concorda com a pessoa, certo? Então, olha só. Aí quando eu falo o seguinte, só um, ele, é ele, não é isso? Ele brinca no parque. Então, olha só, o verbo também é brinca, né? Que eu coloquei aqui. Tá vendo que eu estou falando dele? Ele brinca. Então, quem é a pessoa aqui? A pessoa é ele. Essa aqui é a pessoa do verbo. E esse aqui vai ser o meu verbo. Quando eu falo o seguinte, olha só, estou incluída. Todos nós. Quando eu estou junto com eles, aí a gente fala o quê? Nós. Olha que a pessoa do verbo é nós. Então, aqui eu tenho uma pessoa. Nós o quê? Brincamos. Nós brincamos no parque. Então, aqui está o verbo. Então, galerinha, o que vocês têm que prestar atenção? Olha só, se eu colocasse assim, por exemplo, estivesse falando só do Léo e do Jorge, como que ficaria essa frase? Eu vou colocar aqui, ó. Se eu estou falando deles, eu, a corujinha, estou falando deles. Então, a pessoa é quem? Eles no parque. Com o verbo brincar. Como que ficaria? Olha só, o nome do verbo é brincar. Como que ficaria essa frase? Eles brincam? Não, eles brincam. Brincam. Olha só, eles brincam no parque. E o seguinte, gente, olha só. Aqui eu tenho a pessoa e aqui eu tenho o verbo. O verbo, ele também vai indicar qual é o tempo. Se é passado, presente ou futuro. Quando eu falo eles brincam no parque, essa ação já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente tem que olhar para quem? Para o verbo. Então, se eles brincam, essa ação está no presente. Certo? Então, olha só, o verbo, gente, ele é uma parte da frase muito importante, porque ele vai concordar, é ele que muda, é ele que concorda, tanto com aqui a pessoa a quem ele se refere, né? E também vai indicar qual é o tempo, se é passado, presente ou futuro. Tudo bem? Então, olha só, na atividade de hoje, o que é que vocês vão fazer? Nessa primeira aqui, ó.
Vamos lá. Releia juntos o trecho a seguir. Nós vamos trabalhar agora com pessoas do verbo e a concordância verbal. Por exemplo, porque a gente não pode falar, quer dizer, poder pode, né, no dia a dia, mas na escrita, que é o que a gente está trabalhando, nós vai brincar. Não, é nós vamos brincar. Tudo bem? Então vamos lá. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Copie desse trecho palavras ou expressões que não sejam verbos e que indicam o tempo em que está acontecendo o fato. Olha só, vamos ver aqui. Tem que ser palavras que não é verbo, mas que indica um tempo. Outro dia, por exemplo. Outro dia indica tempo? Indica, né, gente? Então, vocês vão escrever aqui a palavrinha, a expressão, né? Outro dia. Tem outras aqui, entendido? Que vocês vão fazer, eu só tô dando o exemplo. Próximo. Agora ele quer as que sejam verbos. Verbos, né, gente? Pode indicar ação, né? Sentimentos. Então, vamos lá. Isso é fenômenos da natureza. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim. Qual é o verbo aqui? Cresceu. Então, vocês vão aqui, vão escrever cresceu. Tem mais, viu? Aí vocês vão analisando parte por parte disso aqui, identificando quais são os verbos. Observe os verbos que você copiou e qual é o tempo em que o fato está sendo contado. Esse verbo aqui, esse fato aqui é passado, presente ou futuro? Aí vocês vão escrever, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo. Reescreva as frases variando a forma verbal para indicar o tempo mostrado entre parênteses. Olha só. A raiva cresceu tanto. Cresceu. Esse verbo indica o quê? Indica o passado. Agora aqui, olha só. A raiva com o verbo crescer, só que no presente. Como que vai ficar? A raiva cresce tanto, tá certo? Cresce é no presente. E no futuro, se fosse alguma coisa que vai acontecer, como que ficaria? A mesma coisa vocês vão fazer nessa daqui. Agora, a seguir, vamos ver que os verbos também variam para indicar a pessoa que se refere. Lembra que eu falei que o verbo ele vai mudar, ele vai concordar com a pessoa a quem ele se refere. Eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo se refere à palavra eu. Olha só. Respondi. Se fosse ele respondeu. Mudaria, tá vendo? Aqui. Ligue as frases à pessoa a quem o verbo está se referindo. Respondemos para ela. Respondemos refere-se a qual pessoa? A você, nós ou eles? Respondemos refere-se a nós. E aí vocês vão ligar, tá certo? E a mesma coisa aqui, tá bom, gente? Do mesmo jeito aqui na letra B. Às vezes a palavra que o verbo se refere não aparece. Tem isso mesmo, né? Por exemplo, fomos ao parque. Não apareceu a palavra, né? Mas o verbo fomos refere-se a qual pessoa? Refere-se a nós. Leia o trecho a seguir e escolha a palavra adequada para preencher os espaços. Então, olha só. Para um monstro crescer, aí vocês têm essas palavras aqui. Eu, vocês, ele e nós. Para o monstro crescer, temos, gente, esse verbinho aqui, a concordância dele está se referindo a qual pessoa? Eu temos, vocês temos, ele temos ou nós temos? Nós temos, né?
Soa até melhor, né, gente? Quando é a palavrinha certa, já soa direitinho. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, tá bom? Pode repetir, tá? Vai repetir pessoas aqui. Releia algumas frases do texto. Monstros dentro da gente. E observe as formas verbais destacadas. Circule as palavras a que o verbo está se referindo. Olha só, gente. Então, vamos lá. Monstros ficam guardados. Ficam. Esse verbo refere-se a qual palavra aqui? Quem é que fica guardado? Vai ser quem, gente? Monstros. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão circular a palavrinha monstros, tá bom? Então, esse verbo ficam está se referindo à palavrinha monstros, né? Próximo. Em alguns momentos, eles aparecem. Quem aparecem? Eles. Tá certo? Então, essa palavrinha refere-se a eles. E a mesma coisa vocês vão fazer nas próximas. A seguir, escreva a forma verbal que corresponde à pessoa para completar as frases. Observe, olha só, aqui nós vamos colocar somente um verbo, tá bom? A frase, ó, fica do mesmo jeito. Com o verbo ficar. Eu fiquei aliviado. Então, como que vai ficar? Nós fiquei aliviado? Ou nós fica? Não. Nós ficamos. Tudo bem? Então, é essa a atividade de hoje.